Estamos hoje juntos no CIST, estamos juntos com a Seg News também, e atendendo o pedido do Evanildo, vamos falar um pouquinho aí sobre o gerenciamento de risco de seguro de transportes, manuseio de cargas perigosas, e um pouquinho do sinistro também. Eu coloquei aqui um briefzinho do que a gente vai conversar. No primeiro momento, eu vou falar um pouquinho de linhas gerais, um pouquinho também sobre comercialização, vamos falar um pouco mais sobre as regras jurídicas, né, que são muitas, e no caso do seguro ambiental, bem rígido. Tanto é verdade que o seguro ambiental é muito novo no Brasil. Todos os seguros de responsabilidade civil que existiam tem uma cláusula bem clara lá, dizendo que o seguro ambiental o risco ambiental está excluído. Então, recentemente, a gente começou devagarzinho aí, colocamos um pezinho com o seguro do transporte, né, no momento do transportador, arrumamos uma policezinha para ele ali com alguma coisa bem tímida e foi crescendo. Hoje a gente já tem uma cobertura mais ampla, nós já temos algumas seguradoras já com limites maiores e já trabalhando mais forte no seguro de responsabilidade civil ambiental. Vamos falar um pouquinho também das buscas de resultado financeiro, né? Como é que a gente pode fazer isso? E a busca do resultado financeiro é sempre no sinistro. Como é que a participação do corretor, do segurado, da seguradora, e o que a gente pode fazer para reduzir bastante o custo de um sinistro ambiental, dentro das possibilidades de um atendimento rápido. É essa a intenção. Vamos falar no finalzinho também um pouco da responsabilidade empresarial. Quando a gente fala da responsabilidade empresarial aqui, nós estamos falando de todo mundo, né? Toda a cadeia envolvida. Nós estamos falando principalmente do corretor, que faz a venda do seguro ambiental. Ele tem uma grande responsabilidade nisso. Aliás, com toda venda de seguro, o corretor sempre tem uma responsabilidade grande. Mas o ambiental é um pouco maior, por ser novo e por não ser tão difundido no Brasil, o corretor precisa buscar um pouco mais de especialização para poder vender uma apólice dessa. E amanhã nós vamos falar, dia 28 nós vamos falar do sinistro propriamente dito. A minha ideia é mostrar alguns cases de sinistro, né, uns 2 ou 3, vamos ver o que eu consigo montar. Eu não fiz nada ainda, estou montando amanhã para poder ter esse material. Vou falar um pouquinho de estatística, né, de uma forma bem rápida, porque é difícil a gente encontrar estatística sobre os acidentes ambientais, né, até porque são guardados as 7 chaves, né, pelos órgãos públicos e fiscalizadores. Vamos falar de modelos de atendimento e o resultado também na busca disso. Nesse segundo slide, a minha ideia é falar um pouco dos princípios básicos. Não vou entrar no mérito de análise técnica, de taxação, mas seria um briefzinho do que é muito importante a gente tomar cuidado quando vai fazer uma análise de um seguro ambiental, né? Seguro de responsabilidade civil ambiental. Por isso que eu digo muita responsabilidade do corretor. É muita responsabilidade da seguradora também, porque as seguradoras são bem cautelosas nisso, né? Onde a gente tem uma série de riscos excluídos e o objeto do seguro risco coberto é pequeno. Nós temos basicamente 2 modalidades no seguro de responsabilidade civil ambiental. O RCT não cobre o risco ambiental. Como eu disse, qualquer responsabilidade civil é excluído o risco ambiental. Mas o RCT abriu um espaço, e foi até por onde começou isso, uma cobertura adicional sobre limpeza de pista. É um negócio tímido, muitas seguradoras ainda operam nessa modalidade, ainda não tem a carteira de RC ambiental, eles colocam uma cobertura adicional no transporte e dali uma verba normalmente de 50, 100 mil. Tem algumas seguradoras um pouco mais agressivas, que colocam até 300 mil como cobertura adicional. Eu cheguei a ver até 300, 350 mil, não vi mais que isso. Mas para empresas grandes eu sei até que existe,
principalmente quando se fala do seguro do embarcador, né? Aqui nós estamos falando do transportador. Nós vamos focar um pouquinho no transportador, que é o risco maior, que é quem está mais na rua, que é o cara que coloca a carga em cima do caminhão dele, coloca o risco em cima do caminhão dele. Bom, e nós temos a outra modalidade, que é o RC ambiental. Agora, o RC ambiental ele já é um pouco mais abrangente, né? Ele cobre toda a contenção, toda a remediação, todo o descarte dos resíduos, investigação de uma causa, se continuar contaminando, se o ambiente continuou contaminado, monitoramento, é muito comum, dependendo do produto, esse produto atingir lençóis freáticos, então é necessário, os órgãos ambientais obrigam a se fazer o monitoramento. Então, esse responsabilidade civil ele já é um pouco mais amplo. Ele é uma responsabilidade civil ligada ao transporte da carga, porém, dentro da carteira de ambiental. E as coberturas são um pouco mais amplas, aí já aumentou um pouco os limites, esses limites já são maiores. E as seguradoras incluíram algumas coberturas adicionais também, que a gente vai falar um pouquinho lá para frente sobre algumas coberturas adicionais. Mas o importante é a gente entender que o responsabilidade civil ambiental ele tem dois momentos, né? Ele tem o ambiental que é o súbito, né? Ou seja, aquilo que aconteceu no evento naquele momento, o bom caminhão, tudo que acontece nas próximas horas, aquilo é súbito. E tem o gradual é um pouco mais complicado, e algumas apólices de seguro não cobrem o gradual, ficam só no súbito. O gradual é aquele que você vai descobrir os fatores lá na frente, ou seja, as indenizações são pleiteadas depois de algum tempo, começam a aparecer os problemas depois de algum tempo. Bom, então são essas duas modalidades que a gente precisa se ater, que existe hoje disponível no mercado. Já temos seguradora já falando do RC ambiental para o produto, para grandes embarcadores, para carteiras, para comercialização, já tem seguradoras colocando a cabeça de fora nisso, tá? Mas está bem tímido ainda. Você vê que só grandes contas, multinacionais, que têm acesso a esse tipo de cobertura. Bom, um outro fator muito importante a ser analisado é o objeto do seguro. Quando a gente vai contratar um seguro, esse objeto tem que atender às necessidades dos riscos aos quais o segurado está exposto. Se o cara vai transportar, se ele vai colocar mercadoria em cima do caminhão dele, quais são os riscos que ele está exposto, né? O que pode acontecer com aquela mercadoria? Então, é muito importante a seguradora, na hora de modelar o seu seguro, ou de modelar a sua apólice para entrar com a sua nota técnica, que pense nisso, o que ela está, e é o que elas fazem, né? E muito bem, elas vão atender o que tem de demanda no mercado. E você vê algumas seguradoras que restringem bem isso, só no caso da carga, só no caso de transportes, só no caso de acidente. Tem seguradoras que, se houver um erro na operação, se uma válvula ficou aberta, se vazou um produto, não tem seguro, não tem cobertura, outras seguradoras já dão cobertura. E os riscos cobertos, né? É relacionado diretamente com a operação do transportador. O que ele transporta? Em que tipo de equipamento ele transporta, né? Como é que é o transporte dele? Ele armazena esse produto, ele distribui o armazém dele e faz uma distribuição depois. Ele é um operador logístico, ou ele pega a carga lá no local de origem e leva para o destinatário. Então, é muito importante quando a gente vai fazer essa análise, e para a seguradora também, é importante para a seguradora ter a certeza que aquele risco está enquadrado dentro da cobertura que ela quer dar, o que ela pode assumir de risco, né? Os riscos excluídos, aqui é uma outra coisa que também vou dar uma pincelada bem rápida, né? É a maior relação. Se você olhar ali os riscos cobertos, tem 3 linhas. Riscos excluídos tem 40 linhas, 50 linhas. Mas todos os seguros ambientais excluem a classe 1 e classe 7, ou seja, os explosivos, que é a classe 1, eu não sei se todo mundo tem acesso a isso, a ONU classificou os produtos perigosos por número, né? Ela divide por classe, e depois das classes
cada produto tem o seu número. Não sei se vocês já prestaram atenção num caminhão, comum a gente ver isso num caminhãozinho que está transportando ali combustível para os postos, eles têm umas plaquinhas lá atrás. Então, aquilo ali está identificando qual o produto que ele tem. E a ONU fez uma regra dessa. Então, os produtos classe 1 e classe 7 não tem, que são explosivos e radioativos, não tem cobertura em seguradora nenhuma. Tá? Atenção na interpretação também dos riscos excluídos. Né? Tem seguradora que exclui danos morais, tem seguradora que exclui, por exemplo, risco a meios de como é que eu posso dizer para vocês, para ficar bem claro isso, danos pessoais ou coisas que podem vir a acontecer durante um acidente e que não seja diretamente coberto, mas que nós temos que prestar atenção que é responsabilidade do segurado. Por exemplo, um caminhão tombou, é normal esse caminhão tombar e tem ali um depósito, ele tem um tanque de combustível, que é o óleo diesel. Gente, todo caminhão carrega no mínimo 500 litros de óleo diesel. E se ele tombar, aquele diesel vai vazar. E tem algumas seguradoras que têm isso no risco excluído. Como pode, se nós estamos cobrindo aquela viagem, né? Como é que a gente pode excluir isso? Então, é muito importante que a gente tenha atenção na interpretação das exclusões. É muito importante mesmo. Outra coisa que a gente deve se ater e ter muito cuidado é na hora de fixar uma importância assegurada. A importância assegurada, ela tem algumas divisões. Nenhuma seguradora, ou o mínimo, dão uma verba só. Normalmente, ela tem limites, né? Tem limite por evento, tem limite por tipo de cobertura. Eu falei danos morais. Tem seguradora que dá até 500 mil para o evento, que são os danos materiais, papapá. Mas para os danos morais tem uma cobertura de 200 mil. Então, é muito importante tomar cuidado com o limite máximo do evento e cobertura. São valores máximos indenizáveis pelo item, ou seja, por aquela cobertura resultante de um mesmo evento. Eu até coloquei aqui acidente e fato gerador. Que ele tem que ser gerado num momento só. O caminhão tombou, foi o que aconteceu naquilo. Aquilo é um evento, né? Se o caminhão tombou, e esse caminhão ainda segurou um pouco desse produto, ali na frente ele tombou de novo, é um segundo fato gerador, é um segundo evento, ele não está na mesma cobertura. Então, é importante a gente saber quais são as importâncias seguradas que existe por evento, por cobertura, o limite máximo indenizável. O que é o limite máximo indenizável? São todos os valores indenizáveis por todos os eventos e acidentes na mesma cobertura. Então, por exemplo, se a cobertura básica ali é 500 mil, né? E pode ser que o limite agregado seja 3 limite indenizável. Então, o limite dele no máximo vai ser 1.500, mais 500 em cada evento. Ele pode ter mais 200 de danos materiais. Então, na verdade, ele tem 600 mais no agregado. Ele precisa dar 3 eventos para receber os 600. Ele vai receber 200 de um, no máximo 200 de um, no máximo 200 de outro, no máximo 200. Então, aí já é o limite agregado. Aí já é tudo que a seguradora pode indenizar numa apólice, dentro das diversas coberturas e eventos. Então, assim, a gente não soma as importâncias seguradas da cobertura A, a gente não mistura. Danos materiais é uma coisa, danos morais é outra, danos pessoais pode ser outra. Tem seguradora que tem itens diferentes para isso. E é estranho, né, que quando a gente está analisando as condições gerais, que tem um monte de limite máximo, limite de garantia, limite indenizável, é a dificuldade que as pessoas têm na hora de fixar um valor. Então, nós temos que saber o seguinte: o cara tem um caminhão transportando, por exemplo, óleo diesel. Aquele caminhão
vale R$200 mil. Só que, se ele tombar, o risco dele pode ser R$1 milhão. Não tem nada a ver com o valor da mercadoria. Então, é o que ele vai causar. Talvez, quando a gente falar de sinistro amanhã, vocês vão entender um pouco mais essa diferença. A gente encontra muita gente, por exemplo, assim, olha, eu transporto óleo vegetal. Tem lá, o cara destila ali o milho, sobrou aquele óleo eu vou levar para ser engarrafado, e aquele óleo custa R$30 mil, um caminhão daquele óleo. Só que se ele cair num leito de rio, a gente vai ter que tirar tudo de um leito de rio. Se atingir uma cachoeira, nós vamos ter que lavar toda a cachoeira. Então, não tem nada a ver o valor do produto com o valor do risco, ou o valor do prejuízo que ele pode causar. Tá? É muito importante a gente ter isso na cabeça. O valor da mercadoria está totalmente desvinculado do valor do limite de indenização para cobertura de danos ambientais, ok? Vamos lá. Um outro fator que eu costumo falar bastante, e os corretores não gostam, os corretores fogem desse negócio chamado QAR, que é o Questionário de Avaliação de Risco. Eu tento mostrar para os corretores que quanto melhor for preenchido esse QAR, melhor vai ser a taxação que a seguradora vai fazer. O subscritor que está parado ali para fazer essa taxação, ele precisa da informação. Nem sempre o mesmo cara que transporta, ou seja, o cara que transporta o mesmo produto tem a mesma operação. Tem aquele que os caminhões são próprios, tem aqueles que os caminhões são agregados, tem aqueles que ele vai lá e contrata o frete e dá para alguém transportar. Então, é muito importante ter um máximo de informação para dar laço para o subscritor poder fazer uma taxa melhor adequada para aquele segurado. Então, o questionário de avaliação começa com os danos cadastrais do segurado. É muito importante você colocar quem são os sócios da empresa, qual é o CNPJ. Na hora que der um sinistro, a gente vai ter que levantar tudo isso. Então, os dados cadastrais têm que ser corretíssimos do segurado. Você deve estar falando, pô, absurdo, né? Mas é verdade, e tem muita dificuldade. Acho que só os subscritores podem dizer o tanto de dor de cabeça que eles têm por isso. Outra coisa muito importante é a gente falar num QAR, né, de riscos ambientais. O segurado tem ISO, o transportador tem motorista com MOP, ou seja, ele é obrigado a ter uma habilitação especial para transportar produtos perigosos. Ele é associado à ABIQUIM, ele tem um SASMAC, são informações que são diferenciais. Por exemplo, quem é um transportador de produto produto perigoso, que é associado à ABIQUIM, automaticamente ele tem que ter o SASMAC, automaticamente ele tem que ter a administração responsável, ou seja, ele tem um plano de gerenciamento. Esse plano de gerenciamento dele é muito bem fiscalizado pela ABIQUIM. Então, a taxa desse cidadão não pode ser a mesma taxa de um outro transportador que só contrata terceiros para levar a mercadoria dele, que os motoristas não são treinados periodicamente, que os caminhões não são fiscalizados a manutenção desses caminhões. Então, é importante. E no momento que nós colocamos isso num QAR, o subsídio para o subscritor é muito maior. Bom, aí vamos falar dentro do próprio QAR. O cara tem um plano de gerenciamento de risco, ele tem um plano de ação, se um caminhão dele sofrer um acidente, ou se um terceiro que está transportando para ele ligar para ele e falar assim, meu caminhão tombou na rodovia, está vazando o produto, o que eu faço? Ele precisa ter um plano de ação. As seguradoras hoje já colocam uma exigência que esse segurado tenha uma empresa de atendimento de emergência e que essa empresa de atendimento de emergência lhe concede um plano, um PAI, né, que a gente chama Plano de Atendimento de Emergência. Se ele tem isso, já é um meio caminho andado, porque tem todo um fluxograma do que vai acontecer no momento de uma emergência. Enquanto a gente tem transportador que não tem esse detalhe que é muito importante, não tem um fluxo de telefone, qual 0800 que ele vai ligar, para quem que ele vai ligar. Não adianta ele ligar para a seguradora e falar assim, olha, o meu caminhão tombou. A seguradora não vai atender a emergência dele, a seguradora só vai registrar que o caminhão dele tombou e que ele vai precisar de um socorro, vai ter que ir alguém lá fazer uma contenção. Então, a taxa dele tem que ser diferenciada, ele tem um plano de ação nesse caso.
Detalhamento da operação do segurado. Quanto mais informação a gente conseguir passar para a seguradora, é melhor. Corretor, acredite nisso. Se tem algum corretor assistindo, acredite nisso. O detalhamento da operação pode até criar uma cobertura diferente para o seu segurado. Pode até levar a seguradora a oferecer coberturas adicionais ou coberturas mais vantajosas. Então, é muito importante saber, olha, ele só carrega em caminhão tanque de tal produto, né, de tal material, por exemplo, ele só tem tanque de aço, ele só tem tanque de aço inox, ele tem tanque de tal material. É um transporte diferente. Os principais produtos transportados, subprodutos, derivados similares e número de ONU. Olha só que importante. O cara transporta um produto químico. Então, ele não vai trabalhar só naquele produto químico, ele pode ter subprodutos dele, né? É muito fácil isso, ele transportar uma matéria-prima que vai gerar um produto perigoso e depois ele vai transportar o produto perigoso. Então, é muito importante a gente saber isso, como é que ele transporta, qual o número da ONU dele, quais são as peculiaridades daquele produto. Não sei se vocês já prestaram atenção, às vezes nós estamos na estrada, a gente vê um caminhão tanque que atrás ele tem uma espécie de uma caixa, principalmente quando a gente está falando em gás, e principalmente em gás perigoso, porque ele é obrigado a ter uma série de recursos ali, e o próprio motorista precisa ser treinado para isso, para ele poder fazer um atendimento imediato de um vazamento. Então, é muito importante a gente ter toda essa informação do produto, quais são as peculiaridades do produto, quais são as precauções que aquele transportador faz, aqueles transportadores, o que eles treinam, como eles treinam os seus funcionários. E nós temos também as rotas. É muito importante isso. Por exemplo, quem transporta no estado de Minas Gerais é um estado completamente diferente do estado de São Paulo. Minas Gerais tem um monte de serra, montanha, morro, as rodovias, a maior delas são pistas únicas, de mão dupla, né, ida e volta, tem um monte de nascente de água, e parece incrível, sempre que um caminhão tomba com um produto perigoso, parece que ele está perto de uma canaleta que vai levar para a água. Então, as rotas desse segurado é diferente com um segurado que transporta na Anhanguera, por exemplo, na Bandeirante, né? É muito diferente, porque é uma pista, não tem nada a ver com a economia do Estado, a qualidade do Estado, de polícia, nada disso. O que na realidade, é a região, né? Por exemplo, antigamente, quem pegava a 101 do Rio para o Espírito Santo era a pior rodovia que tinha no Brasil. Hoje já está melhor. Então, já dá para a gente taxar diferente quando você pega a 101 nesse pedaço. Agora, se você pegar do Espírito Santo para a Bahia, melhorou também, mas ainda não está tão bom como está esse pedaço do Rio. E assim nós vamos andando. Depois tem do Espírito Santo para a Bahia, a 101. Estamos falando da mesma rodovia. E olha que quase todas têm dupla pista, mas tem as suas dificuldades. O Estado tem suas dificuldades. Então, muito importante para o subscritor saber disso. Equipamentos. Que equipamentos o seu cliente tem, né? Caçamba, sider, baú, tanque. Qual a idade desses equipamentos? Qual é a qualidade desses equipamentos? Se você preenche um QAR, olha, são tudo caminhões com 5 anos de idade, no máximo, a seguradora vai olhar diferente para isso. É uma taxação diferente, porque aquele produto, aquele equipamento vai oferecer um risco menor. Está na estrada, tem um risco, mas é um risco menor. Outra coisa que é muito importante, embalagens, que tipo de embalagem é feito, se nessa embalagem consta algum aviso, principalmente do produto, telefones para emergência, a ficha técnica do produto, é muito importante. Hoje já não é mais obrigatório ter a ficha técnica no caminhão, no veículo, mas é muito importante que todo produto transportado, e seja produto perigoso, que exista essa ficha técnica por falta para
para que no momento do acidente o segurado tenha ou quem vai atender, o segurado disponibiliza essas informações para qualquer empresa que chegue, porque se o produto não está bem identificado, até você identificar o produto para saber o que você vai fazer, qual o tipo de atendimento você vai fazer, é muito importante a diferença de quem tem esse produto já muito bem rotulado, muito bem identificado. Então, o QAR, senhores corretores que não gostam do QAR, o QAR é uma ferramenta importantíssima para a gente, importantíssima para o segurado, segurador, para o corretor e para o segurado, porque ele pode deixar de colocar no QAR um produto e esse produto vai ser excluído de cobertura, porque ele não colocou que ele transporta aquele produto. Tem muita seguradora que relaciona os produtos. Então, é importante, ele pode salvar uma cobertura, ele pode salvar a vida financeira de um transportador. Tá? Vamos lá. Nesse outro slide aqui, eu peguei isso daqui de uma seguradora, não me lembro mais qual foi a seguradora, que eu gostei disso, né? No momento que você vai vender, principalmente para quem comercializa o seguro, quando ele chega lá na frente do cliente dele, do segurado, o cara fala assim, mas a minha mercadoria, a minha atividade não oferece risco nenhum. Aí é simples dizer para ele, peraí, mas você está no caminhão, não está? Lembra que eu falei ali do tanque de óleo diesel? Então, segundo a CETESB, cada litro de hidrocarbureto ele contamina 10 milhões de litros. Então, cada litro de óleo diesel que cai numa represa, imagina se tiver 800 litros dentro daquele, são 800 milhões de litros. É muita coisa. Então, ele se multiplica muito. Então, é importante a gente ter a consciência disso. Não precisa ir muito longe, vamos falar do fluido do freio. Recentemente, um ônibus caiu num lago, ali no estado do Rio de Janeiro. E nós fomos chamados, num determinado momento, quando a gente fazia isso, para atender aquele acidente. Aí tudo mais, um ônibus, qual o problema? Corre lá. O óleo diesel do ônibus ele ficou intacto, saiu muito pouco, mas o que vazou dentro do lago foi o óleo lubrificante do motor e estourou o fluido de freio. E o ônibus tinha nada mais, nada menos que 3 litros e pouco de fluido de freio. Então, teve que fazer uma bela de uma limpeza na represa. Outra coisa, o segurado, o transportador, pode virar e dizer assim, olha, eu tenho uma pólice de IRC, já estou amparado no ambiental. Não está. Lembra que eu disse ali atrás? Tudo que é responsabilidade civil exclui a cobertura de dano ambiental. Então, não está. Outra coisa que é importante, só tenho produtos não perigosos. Posso contratar mesmo assim? Evidente. O mercado hoje está carente de coberturas para esse tipo de produto que não é um produto perigoso. Porque quando a seguradora cria o produto de seguro dela, ela está olhando para o produto perigoso. Então, a taxa não conseguiu ainda alcançar os produtos não perigosos. Mas nós temos muito transportador responsável que sabe que mesmo ele transportando 4, 5 litros de produto perigoso numa carga fracionada, ele pode contaminar o ambiente. Um solvente, uma bombona de solvente de 40, 50 litros que ele está transportando, pode ser o suficiente para contaminar toda a carga dele e arrumar uma tremenda dor de cabeça. Aí você vai dizer, mas espera aí, ele não podia estar transportando solvente junto com outro produto. Realmente não pode, é compatível. Porém, o rapaz que carregou esse caminhão aí, ele nunca ouviu falar de compatibilidade, incompatibilidade, ele nunca ouviu falar. Ele carregou e colocou a bombona no meio e foi embora. Quando deu o acidente, quando dá o acidente é que a gente vai descobrir
a gente vai descobrir qual é a grandeza da caca que a gente fez. Só nesse momento que a gente vai descobrir. E, infelizmente, é assim, a gente descobre nesse momento. E isso é muito ruim. Bom, vamos lá. Vamos passar para o próximo slide. Como eu disse lá atrás, estão lembrando no meu primeiro slide? Os aspectos jurídicos. Olha, gente, os cursos que os especialistas dão sobre legislação, principalmente quando a gente está falando de transportador que tem plano de gerenciamento de risco e que dá curso disso para as pessoas que manipulam a carga, que transportam a carga, esse curso é dado em 3, 4 dias, inteiro, 8 horas de curso, é muito grande, são muitas leis, é muita coisa. Eu peguei aqui uma ajuda do que a própria AIG fez, né, aspectos jurídicos, a cita a lei 6938, que é o princípio do poluidor. Essa lei é uma das leis mais importantes que a gente tem. A responsabilidade ambiental é objetiva, ou seja, independente da existência ou não de culpa, basta existir o nexo causal entre o dano e a ação que o provocou para que seja o dever de reparar os prejuízos. Interpretando isso daqui assim, ó, de forma bem simplória, né? Todo acidente, ele tem 2 culpados imediatos. O transportador, porque ele estava transportando aquilo. Então, ele já é culpado. O negócio dele é transportar aquele produto. E pegou aquele produto para transportar e estava transportando. E a outra culpa é do dono do produto. Ele deu esse produto para alguém transportar e ele pode não ter tomado as devidas precauções. Ele pode não ter as informações completas sobre aquele transportador. Então, ele é responsável também. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Depois a gente tem a Lei 10.233, que fez uma reestruturação no transporte, né? E mostra até a competência da NTT em regular transporte de cargas e produtos perigosos e tal. E isso daí foi bem legal, em 2001 já foi uma modernização que já passou por alteração, tá? Isso já foi alterado novamente. Vamos lá para o item. O transportador rodoviário por via pública de produtos que sejam perigosos submetido às regras e aos procedimentos estabelecidos pelo regulamento para o transporte rodoviário de produto perigoso, ou seja, a NTT 3665, atualizada pela 5848. Essa daqui é a que está em vigência hoje, é a que está praticamente regendo o transporte do produto perigoso, tá? E ela é muito muito restritiva. Nós temos a lei de Minas Gerais, essa lei, ela colocou em polvorosa o transportador. Para vocês terem uma ideia, ela colocou que o transportador precisa resolver o acidente dele em 2 horas. E muitas vezes, em 2 horas, a empresa de emergência não consegue chegar no local. Ele diz o seguinte, olha, o transportador precisa colocar no caminhão o plano que ele tem de atendimento de emergência. O plano de ação dele tem que estar na cabine do motorista. Imagina que alguém vai ver o plano de atendimento, mas a lei manda. Esse caminhão tem que ter um 0800 muito claro, muito estampado, para qualquer um poder chamar a empresa de atendimento de emergência. Então, isso colocou o Estado de Minas Gerais, hoje é o Estado que mais dá trabalho para o transportador de produto perigoso, porque ele é obrigado, ele tem a responsabilidade, eles sabem disso, mas ele é obrigado a ter algumas coisas diferentes que em outros estados não é necessário. Ainda falando um pouquinho disso, né, o próprio estado de São Paulo, nós temos no município de São Paulo a LETPP, que é a Licença Especial para Transporte de Produto Perigoso, que também é uma outra loucura. Se entrar em São Paulo com uma carga de produto perigoso e não tiver uma licença, a multa disso é de R$15 mil, 7,5 para o transportador e 7,5 para o embarcador. Como eu disse para vocês, a responsabilidade é dos dois. Então, se entrou alguém sem licença, é uma multa violenta. Vamos lá, peguei a ajuda aqui da Beckley também.
A Beckley cita outra lei, olha, 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela cita a 13.577, Proteção da Qualidade do Sólido e Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Agora, você imagina se o nosso segurado vai saber disso. Mas de jeito nenhum, né? Então, por isso que é muito importante o corretor, principalmente, ter uma noção disso, saber qual é o produto que ele está vendendo, o que ele está transportando, né? Aquele transporte que ele está fazendo vai gerar um resíduo sólido, que tipo de resíduo ele vai gerar, classe 1, classe 2, esse resíduo pode ser, ele pode ser trabalhado, ele pode ser colocado, exposto em um aterro, ou não, é um resíduo, é ácido, precisa ser queimado, ele precisa ser levado para uma cimenteira e ser incinerado. Então, são coisas que a gente precisaria saber um pouquinho, porque, olha, o resíduo, por exemplo, de óleo diesel, uma terra com um monte de óleo diesel, é um resíduo. Esse resíduo, o preço dele para você destinar é menor do que de ácido. Por quê? O ácido, ele precisa ser queimado. E sabe quem vai gerar fogo? Pode ser o resíduo do óleo diesel, que ele vai ser usado para poder fazer uma coisa que chamamos de blend, que as cimenteiras usam, para poder incinerar as coisas. Então, são dois resíduos de classe perigosa, né? Não são semelhantes, porque um é ácido e o outro é o óleo diesel, né, que é um inflamável e tal, mas, de qualquer forma, os dois são utilizados em dois processos diferentes. Vamos lá, continuamos com a Beckley aqui, continuamos com a ajuda da Beckley. A Lei 6.938, Política Nacional de Meio Ambiente. A restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, correndo para a manutenção do equilíbrio ecológico proporcionado à vida. Isso é muito grande, a gente está falando do poluidor, né? É um outro tipo de legislação que a gente tem, que, dependendo do acidente que nós temos pela frente, o nosso transportador embarcador pode ser enquadrado nele. Portaria 064, Porto de Paranaguá. Então, vejam, é uma infinidade de leis, né? Então, vamos lá. Eu coloquei tudo isso só para assustar mesmo, para a gente saber assim, tem um monte de lei, tem um monte de coisa, o que a gente precisa fazer? Isso se resume no slide seguinte, né? Que é muito sério, e que para um corretor, para uma seguradora, precisa entender basicamente isso aqui, olha. Lei de crime ambiental, bastante simples, né? É uma lei federal, é um crime inafiançável, a multa por cometer um crime ambiental varia de R$50 a 50 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, quando um caminhão tomba numa estrada, um órgão estadual, que é o que eu estou falando abaixo, que é CETESB, INEA, IAP, INEA, aqui cada um do estado, né? CETESB é São Paulo, INEA do Rio de Janeiro, IAP é do Paraná, INEA, FEAM é de Minas Gerais, e aí vamos embora. Você tem outros estados que têm o nome de outro órgão, você tem o Fátima em Santa Catarina, e cada cara desse daqui tem um poder de polícia. Ele vai chegar e já vai, no ato, já vai botar uma multinha, R$50 mil por você ter tombado do caminhão. Não quer dizer que você tem que pagar R$50 mil. Ele chama de autuação. Você foi autuado em R$50 mil. E você tem um tempo para poder mostrar que você resolveu o problema. Olha, meu caminhão tombou, eu criei tal dano ambiental, mas a minha empresa, prestadora de serviço de emergência, foi para o local e fez tudo isso aqui. Você vai apresentar um relatório dizendo quais foram as suas ações naquela área contaminada, para onde você mandou resíduo. Você mandou resíduo para um órgão, ou por um prestador de serviço que trabalha esse resíduo, que é licenciado pelo órgão ambiental do estado dele.
tem todas as suas licenças, tudo dentro do que manda, né, as normas e legislações para que ele possa trabalhar aquele resíduo, ou vai incinerar, ou vai colocar em aterro com lote identificado por determinado período, ou seja, você mandou para alguém que tinha toda a estrutura que é exigido pelos órgãos ambientais. Então, esse cara da CETESB, do INEA, ele tem ordem, ele pode dar ordem de prisão, ele tem a mesma, ele pode te pegar e levar para a delegacia e mandar para o delegado, ó, pode prender esse cara aqui porque ele cometeu tal crime ambiental. Nós já vimos casos de motorista ser preso, funcionários de empresa de atendimento de emergência que não obedeceu a ordem do agente que estava naquele momento, foram presos, saíram, depois foi um advogado e soltaram, mas os caras foram presos, ficaram um tempinho ali na cadeia. E aqui o mais importante, ó, a responsabilidade de cada um. O embarcador não estava lá, mas ele é o dono da mercadoria, ele é responsável 50%. O transportador, mais 50%. Normalmente, quando você tem um acidente desse, o transportador vai lá e resolve. Ele tem um seguro ambiental ou ele mesmo arca com esse prejuízo, porque tem os meios comerciais, o cara não dá mais carga para ele, para o cara não aceitar esse cara mais como um transportador, para dizer para o mercado que ele é um transportador que não é competente. Então, existe uma série de formas que essa responsabilidade ou dói financeiramente, ou dói na relação comercial, ou na própria lei, no crime. Então, é muito importante esse slide, a gente saber o seguinte, ó, crime inafiançável, pode chegar a 50 milhões uma multa, o cara do órgão ambiental pode mandar prender, lava a multa na hora, e a responsabilidade é dos dois. É muito importante isso, tem alguns casos, eu vou falar um pouquinho amanhã não, dia 28, mas tem alguns casos que os embarcadores, eles já são preparados para mandar a equipe deles para o local. Então, eles estão lá, o transportador está com a mercadoria dele e tomba. Ele não aceita que vá outra equipe, vai a equipe dele mesmo atender. Aí depois vai ser cobrado. Muitas vezes esse embarcador ele tem o seguro dele de RC ambiental, mas é muito importante que o transportador também tenha, porque tem reembolso. Ó, você é o responsável pelo acidente, você vai me pagar. Ah, não vou pagar, você já pagou, peraí, você não carrega mais para mim. Então, esse daqui é o slide onde a gente resume tudo aquele monte de lei que a gente falou ali atrás, está resumido nisso daqui, tá? Para se fazer o seguro e ter essa responsabilidade. Bom, vamos falar um pouquinho de ser ecológico com o produto. Nós estamos falando de ecológico, estamos falando de ambiente, né? Mas o ecológico é outra coisa. Esse ecológico que eu uso aqui é quando você está em sintonia com o seu produto. É quando você sabe o que você está fazendo, qual o produto que você tem. Você está vendendo e você está fazendo algo de bom para aquele segurado. Você tem a parte financeira, mas, por outro lado, você vê que aquele produto é uma coisa importante para o nosso mundo, para o nosso meio ambiente. Que um seguro ambiental nada mais é que isso, é para proteger o meio ambiente, né? Porque os crimes existem, as responsabilidades existem para que o nosso meio ambiente seja protegido. Então, vamos lá. Quando eu falo ecológico, são coisas que são ações burocráticas que a gente precisa se atentar. Por exemplo, nós precisamos saber se um transportador, como a gente já falou ali atrás, nós precisamos saber se um transportador ele tem parceria com uma empresa de atendimento de emergência. Porque imagina um cara que não tem parceria com uma empresa de atendimento de emergência e o caminhão dele tombou, ele fica lá no Rio Grande do Sul, só exemplo, tá, gente? Ele fica lá no Rio Grande do Sul, o caminhão dele tombou no Pará e ele não tem uma empresa de emergência. Ou ele tem uma empresa de emergência que está sediada no Paraná, ou está sediada em São Paulo, mas não tem como atendê-lo lá no Pará. Imagina quantos dias essa cara vai ficar no chão, quantos dias vai contaminar e quantas coisas vão contaminar. Então, é muito importante se pensar nisso. Então,
Quando eu digo ecológico, é quando a gente vai vender um contrato de seguro, a gente tem essas informações e consiga falar isso para o transportador. Você tem um contrato de empresa de atendimento de emergência, você tem um plano de ação de emergência, você sabe no estado do Pará qual o órgão que você vai ligar, você sabe qual é o telefone daquele órgão, você sabe qual é o órgão ambiental de lá que vai poder te ajudar. Essas coisas são importantes. Você está tendo conhecimento sobre o que você está fazendo. São ações burocráticas que você fala na frente da cadeira do seu cliente. Você pode estar falando para o corretor, você pode estar falando para o segurado, você que é segurador. Mas são coisas que você vai ajudar. E isso daqui vai trazer mais segurança para que esse risco seja melhor diluído, ele seja menor, e da mesma forma você vai estar em condição de estar ajudando o contexto geral. Bom, outra coisa, auxílio financeiro e agilidade no controle. Se você tem um plano de atendimento de emergência, é um auxílio financeiro, sabe por quê? Porque você sabe onde encontrar os equipamentos, você sabe os equipamentos que você vai encontrar, você vai ter agilidade, você tem um banco de dados, você sabe que precisa de tal bomba, você sabe que precisa de tal guindaste, você sabe que tem determinado tipo de EPI que precisa estar ali presente para que não vá contaminar quem vai atender. Tem muito disso. Pessoas que vão atender emergência e não estão com os equipamentos, com os EPIs, né, os equipamentos de proteção adequados. Então, se ele tem um plano de ação, sabe qual é o produto, e avisou rapidamente isso, e coloca logo um especialista no local, você vai ter um controle financeiro. Isso vai custar muito menos. O tanto de resíduo que você vai mandar para dispor é menor, o que você vai contaminar, área contaminada é menor, isso tudo é financeiro, é uma agilidade, é um controle, mais que o resultado é financeiro. Uma outra coisa que é muito interessante também, tem monitoramento, o transportador tem monitoramento, esse monitoramento tem uma central 24 horas, esse setor de monitoramento, essa central 24 horas, ela está vinculada no plano de emergência. Ela pode saber que aquele caminhão, pelo monitoramento, ele parou de andar. Ele parou. Ela pode, e não pode, em muitos casos, não pode parar. Ele pode parar, precisa avisar o monitoramento, precisa parar, olha, eu vou ter que abastecer, olha, eu vou ter que almoçar. Então, essa central 24 horas, se o cara parou e ele tem ali uma macro que está dizendo que ele não podia parar naquele momento, vai ajudar muito isso. Porque se foi um acidente, rapidamente essa central de monitoramento pode ela mesma avisar a empresa de emergência daquele segurado, daquele transportador. Isso é muito importante. Outra coisa que ninguém dá muito valor também, né? Faz-se uma apólice de seguro, ela chega pelo correio, o transportador dá para o cara da contabilidade, ele arquiva lá na contabilidade dele. Ele não foi olhar quais são os procedimentos que ele tem que fazer em caso de sinistro, né? Se ele tem tempo para ligar, para onde ele precisa ligar, quais são as ações que ele precisa ter em cima daquele sinistro, e tudo isso consta da apólice. Normalmente na apólice diz, são frases simples e abrangentes, às vezes são abrangentes, são de até muita responsabilidade, tipo assim, ó, você não pode agravar o risco. Se você demorar 2 dias para mandar atender, você agravou o risco. Então, são coisas que a gente precisa saber. Agravou o risco, não vi nenhuma seguradora negar um sinistro até hoje por isso. Mas o sinistro dele vai custar mais caro. Automaticamente, ele não sabia que ele tinha que correr, ele não foi treinado com o plano de atendimento dele, o plano de ação emergencial. Então, a implantação disso é diferente. E no transporte, nós já temos uma coisa que caminha muito próximo disso, que é o roubo de carga. Quando você faz um seguro de roubo de carga, o cara tem um monte de regrinha ali, ó, não pode parar, não tem que viajar em determinado horário, ter monitoramento, muitas vezes tem que ter escolta, e existe uma implantação de seguro de transporte para o roubo de carga. E o ambiental é a mesma coisa. A gente, o corretor, precisa fazer uma implantação, a seguradora precisa cuidar, que seja feita uma implantação que tenha um cuidado, porque o nosso grande problema é um sinistro, é um acidente que não seja atendido dentro de um prazo razoável e que isso pode ser um absurdo, né? Nós tivemos um acidente há alguns anos
um caminhão tombou na Anchieta. Pegou um canal de água que abastecia a cidade de Santos. Foi um perereco, gente. Foi um perereco. Vocês não sabem o que aconteceu naquela Serra de Santos e o que se gastou naquele acidente. Com certeza a pólice foi bem ineficiente para aquela cobertura e o cara, no mínimo, deve ter tido muitos problemas financeiros com a empresa dele para poder arcar com todo aquele prejuízo. E teve que arcar. E muitas vezes, que eu não sei exatamente como aconteceu nesse caso, mas muitas vezes o embarcador teve que entrar com o recurso dele também, o dono do produto, né? Então, a implantação teria que ser bem feita. Segurador, cuide disso. Corretor, cuide disso. O segurado, ele só se ele tiver um SASMAC, só se ele for uma pessoa que tem uma equipe de qualidade muito radical e que trate desse assunto, né, da emergência de produto perigoso de uma forma diferenciada. Eu conheço poucos transportadores, tá? Poucos. Só os associados da Biquim. Não estou fazendo propaganda da Biquim, não, viu? Porque o SASMAC é um negócio, e isso é levado muito a sério. Até para que eles possam transportar produto perigoso dos embarcadores que são associados da Biquim, eles precisam ter esse treinamento. Então, isso é muito importante. Vamos lá. Acho que eu exagerei um pouco nisso daqui, mas vamos embora. Benefícios técnicos. Vamos lá. Nós vamos partir agora para uma coisa. Eu poderia dizer para vocês assim que para poucas pessoas caiu a ficha até hoje dos benefícios técnicos de um especialista cuidando, um especialista em causas ambientais, em acidentes ambientais, em manipulação de produtos perigosos, em armazenamento desses produtos, estudo da compatibilidade do produto que pode transportar com o outro, é um lastro muito grande. Então, quando eu falo de benefícios técnicos aqui, eu vejo que existem muitas consultorias técnicas de apoio ao contrato de produtos perigosos. Só que é caro, isso é caro. E tem muita gente que tem ali um engenheiro ambiental para poder dar uma consultoria para ele, para poder tocar isso um pouco mais de perto. Mas os treinamentos não conseguem, ninguém para todos os motoristas para fazer treinamento. Então, é uma coisa difundida que precisam ser feitos encontros, né? E essa consultoria técnica tem que ser muito lastreada. Eu volto aqui para falar lá do QAR que nós falamos ali atrás, né? No momento que você tem um critério para tratar produtos perigosos, que você está dentro dos produtos perigosos, que você tenha um SASMAC, isso daqui é uma coisa que você faz normalmente, periodicamente você está fazendo. Uma outra coisa, consultoria ambiental, apoio em legislações e normas ambientais. Lembra que eu falei para vocês da licença de São Paulo, LETPP? Então, é muito importante a gente saber que todo mundo que passar na marginal tem que ter essa LTPP. E eu pergunto para vocês, vocês acham que todos os transportadores sabem disso, que não pode passar um produto perigoso na marginal sem ter licença? Não, gente. Tem muito transportador sendo multado porque desconhece isso. Então, nós que estamos cuidando do seguro, a gente pode deixar para o cara, olha, qual é a sua rota? São Paulo. O cara sai de Santos e vai para Bahia. Ele passa por São Paulo. Rodoanel, né? O Rodoanel não pertence a São Paulo, pertence. O Rodoanel... Deixa eu ver, gente, peraí. O Rodoanel, parte do Rodoanel pertence à capital de São Paulo. Então, se um dia o pessoal do órgão ambiental de São Paulo resolver parar ali
nesse ponto do rodoanel, vai multar muita gente, porque ele vem pelo rodoanel direto e sobe outra rodovia, não passa na marginal, né? Vai por fora, sobe outra rodovia e vai embora. Vai ser multado, sem saber. E o que ele vai fazer o transportador sendo multado? Ele vai pagar as duas multas, ele vai pagar a dele 7,5 e vai pagar 7,5 do embarcador também. Porque se o embarcador ficar sabendo, não dá mais mercadoria para ele. Então ele precisa ter uma consultoria ambiental e a gente pode ajudar. A gente simplesmente fazendo seguro, a gente pode ajudar nesse aspecto. Agilidade na pronta resposta e cadastro nacional. Aqui é uma outra coisa que a gente precisa saber. Quando uma empresa tem um contrato de atendimento de emergência a produtos perigosos, ela não tem aquele contrato só para pagar uma mensalidade por mês, não. Ela tem uma empresa que vai poder atender com rapidez, que tem os equipamentos preparados, tem uma viatura com... Existe uma norma hoje, principalmente em São Paulo, da CETESB, que diz que toda viatura tem que atender qualquer tipo de emergência, desde usar uma unidade autônoma de respiração, que é como se fosse alguma coisa para mergulhar, não sei se alguém já viu isso, até uma luva de perica, uma capa de bombeiro, que é para se aproximar de incêndio. E essa empresa de pronta resposta, ela normalmente tem um cadastro nacional. Ela tem filiais, que nós chamamos de base, em determinados estádios, ou nas maiores rodovias, nos maiores fluxos de caminhões. Por exemplo, nós temos, quase todas as empresas têm nos grandes centros de produtos químicos, né? Tem próximo uma base, tanto aqui em Mauá, como no Rio, né, que é ali do Duque de Caxias, como no Sul, Bahia, Camaçari. Então, são empresas que estão estruturadas para isso. Isso é um benefício, vai ser mais rápido. Essa estrutura dela, de recursos humanos e sistemas, vai possibilitar que ela vá no local certo, que ela vá no momento certo, que ela use os equipamentos certos, que ela tenha os insumos certos. E, além de tudo isso, ela vai ter uma central de gestão, um comando de crise. Se der um acidente, não vai ficar todo mundo correndo para um lado. Ela tem ali alguém que vai comandar aquela crise, vai comandar aquele atendimento. Então, tecnicamente, a gente precisa conhecer isso, né? Outra coisa, essas decisões precisam ser compartilhadas. Também não adianta lá de uma empresa de atendimento de emergência saber de tudo isso e não compartilhar lá com o cliente dela. Ela tem que, de alguma forma, dar cursos, fazer simulados. Tem muitas empresas que fazem simulação uma vez por ano, 2 vezes por ano. Volto de novo somar essas máquinas. As máquinas obrigam que tenha 2 treinamentos por ano, né? Essa sinistralidade vai estar muito mais controlada. Automaticamente, a seguradora vai estar um pouco mais tranquila com relação a isso, porque não é qualquer um, né? É uma sinistralidade que está... vai acontecer? Vai, mas ela vai ser bem menor. A possibilidade dela se expandir, dessa contaminação se expandir, do atendimento demorar muito mais, de fazer um atendimento errado, é bem menor, né? E quem ganha com isso no final da história? É o próprio segurado, né? Ele vai ter umas taxas controladas e quando ele vai renovar a pólice dele, não vai estar lá que a taxa dele subiu de 0,10 para 0,20, né? Ou de 0,30 para 0,60. Não, ele controlou o sinistro dele, ele deu resultado, é uma bonificação. O seguro foi feito para a gente não usar, né? Quem faz o seguro de vida para morrer? Ninguém faz, né? É a mesma coisa, qualquer tipo de seguro. A gente faz para não usar, porque se a gente for usar, não vai ser bom nem para a gente, nem para a seguradora. Então, quando você toma esses cuidados, né, que nós estamos dizendo aqui, esses cuidados técnicos, são benefícios que resumem ali no financeiro. Tá? Pronto, a resposta especializada. Eu coloquei aqui uma imagem para mostrar, olha, uma empresa que tem barcos para poder atender... aqui não é para atender embarcação, tá? É para atender um caminhão que, porventura, caia na beira de um curso d'água ou de alguma coisa que vá para esse lago, para essa represa aqui, né? Para espalhar, por exemplo, aqui embaixo nós temos um outro barco
espalhando aqui mantas de contenção, né? Você tem aqui uma forma de fazer contenção, né? Você está colocando barreira de contenção. Aqui nós estamos vendo as pessoas em treinamento, né? Aí, olha, os bombeiros, ó, o pessoal sentado numa... E aqui um nível, não sei se é o nível A, mas parece aqui usando o equipamento de nível A. E viaturas, diversos tipos de viaturas, né? Então é importante isso, é importante que essa pronta resposta especializada consiga ajudar o controle, né, daquele eventual emergência, daquele eventual atendimento, tá? Então é muito importante ter uma empresa e conhecer a origem dessa empresa, né? O que ela tem para dar para a gente realmente? Uma empresa de atendimento de emergência química, tá, gente? Então, nós não estamos falando aqui de um atendimento normal, que você vai colocar alguém para limpar uma pista, não. A gente está falando de produto que realmente vai contaminar e que vai custar muito caro. Bom, outros cuidados que a gente deve... Isso aqui eu vou falar um pouquinho para vocês no dia 28, né? Outros cuidados, né, que são os benefícios financeiros. Esses benefícios financeiros é de todo mundo. É tanto do segurado, que vai preservar ali o bolso dele, pagando uma franquia menor, é a seguradora que vai economizar no sinistro dela, ter uma gestão disso. É muito importante a gente saber a contratação dos recursos, né? Como que a gente vai contratar esse recurso? Nós falamos agora há pouco sobre um acidente lá no Pará. Vocês acham que no Pará é fácil a gente encontrar uma bomba de recalque, como você encontra aqui no São Paulo? Em São Paulo, em cada esquina, você encontra uma bomba ali que pode bombear um produto. Mas lá no Pará você não vai encontrar. E se eu sou um cara que vive lá no Pará e que tem uma bomba dessa, eu vou cobrar uma tremenda de uma grana, gente. Agora, é importante que você, na hora de contratar isso, você tenha esse controle financeiro. Não é porque o cara está ali que nós vamos aceitar ele. Nós conhecemos muita gente que fica ali na beira da estrada esperando dar um acidente para cobrar o que ele quer. Não é assim. Nós precisamos fazer uma gestão financeira disso, né? A gente precisa pagar o devido, o correto. Existem tabelas no mercado com todos esses preços, né? Que taxa aí e traz qual o valor do quilômetro rodado de uma viatura especializada. Quanto custa um técnico de atendimento de emergência? Quanto custa um auxiliar de atendimento de emergência? Quanto custa uma bomba? Né? Qual é o aluguel de uma bomba? Quanto custa uma barreira? Né? Quantos custam os EPIs? Tudo isso é tabelado e todo mundo conhece. Então, é bom que tanto o departamento de sinistro da seguradora, como o próprio corretor e o próprio segurado saiba que a gente precisa fazer uma gestão financeira desse acidente. E isso vai impactar, com certeza, em todo mundo. O segurado... Olha, gente, eu coloquei como último tópico, né, no inesperado. Nesse inesperado, estou querendo dizer o seguinte, não tem cobertura. E o cara falou para contratar qualquer um, pagar quanto quisesse. No fim, quem vai ter que pagar isso? A seguradora não indenizou. Ele vai ter que pagar. É importante que o seu segurado, quando você é o corretor, e que você está fazendo o seguro, que ele tenha consciência disso. Olha, cuidado, se você não fizer uma gestão financeira desse acidente, você pode ir lá no final. E olha, gente, não é pouco não, tá? Não é pouco não. Porque a gente, quando fala dos riscos excluídos, né, existe ali uma coisinha muito importante que são as leis de trânsito. E o dono da transportadora não está sentado do lado do motorista que ele contratou, do funcionário dele, não está. Não está segurando o pé dele no pedal para saber quanto ele está andando, entendeu? Então, é muito importante que a gente saiba disso. Vamos cuidar dessa gestão financeira do acidente para que nós não tenhamos... para que nós não tenhamos dor de cabeça no final da emergência. Vamos torcer para que o sinistro tenha cobertura e que tudo está dentro dos conformes, que a própria seguradora, né, pague, eu coloquei aqui, pagamento dos prejuízos diretamente para a seguradora. A gente tem um histórico no transporte, né, no RCT,
que é um seguro de reembolso, assim como é o seguro do RC ambiental. Aliás, todo seguro de responsabilidade civil é por reembolso, né? Só que no RCT é tanto acidente, é tanto aqui, os corretores, os transportadores começaram a chegar nas seguradoras, pô, adianta para mim, adianta para mim, adianta para mim, e muitas vezes a seguradora ou adianta ou paga direto, e a seguradora, para não botar a mão, a indenização na mão do transportador, e o transportador usar esse dinheiro para outra coisa e não pagar, porque já aconteceu muitas vezes isso, né? E não pagar direto o embarcador, muitas seguradoras estão indenizando direto, vai lá e já paga direto. A mesma coisa acontece no RC ambiental. O RC ambiental é exatamente isso. Algumas seguradoras no mercado já fazem isso. Olha, você usou a empresa de emergência confiável, você atendeu rapidamente, você colaborou com essa gestão financeira, então eu vou evitar que você coloque a mão no seu bolso para pagar e depois te reembolsar. Nós vamos pagar direto, depois da regulação desse processo, nós vamos pagar direto à empresa de prestação de serviço. Você só paga a sua franquia, aí que é a parte que você não vai fugir, você tem que pagar. Então, já tem seguradoras fazendo isso no mercado hoje. E uma boa parte delas, tá, gente? Vamos lá. Venda especializada e entrega do produto com valor agregado. Eu hoje estou meio sentimental, viu? Que eu falei ali da ecologia com o produto e escrevi isso daqui foi hoje. Venda especializada e entrega do produto com valor agregado. Isso é muito bacana, gente. Quando o benefício de você tratar com um especialista nisso, né? Você vai na transportadora, vai vender uma apólice de seguro de RC ambiental. Você pode chegar para o seu transportador e falar para ele assim, olha que bacana, você está contratando essa apólice de seguro ambiental e você está enquadrado aqui dentro de uma condição de um cara muito responsável. Você tem tanto de indenização se der um acidente. Você está aqui com o seu plano de atendimento de emergência. A sua performance nos riscos ambientais é muito bem controlada, então você precisa levar isso para o seu embarcador. Vai para o seu embarcador e mostra para ele, eu tenho uma apólice de RC ambiental, eu tenho um plano de atendimento de emergência, junto com um contrato com uma empresa muito importante no mercado, uma empresa de muita responsabilidade, com base em todos os estados. Eu estou te dando uma garantia maior nisso. Não dá para a gente pensar em eu pegar um pouco mais de produto perigoso da sua carteira para transportar? Ou seja, você vai levar para o seu embarcador, eu estou preparado, não só dentro da minha atuação, né, que é transportar sua mercadoria, meus motoristas são todos treinados pelo SASMAC, são treinados a cada 3, 4, 6 meses, então eu estou muito bem preparado para te atender. Vamos aumentar a nossa carteira? Então, é um treinamento comercial que a gente pode ajudar o nosso segurado. É lógico que os nossos transportadores são bastante espertos e sabem como fazer o negócio deles. Mas pode ser que ninguém tenha visto que essa seguradora que você está fazendo seguro ambiental é uma seguradora de nome que já garante não sei quantas mil transportadoras, já pagou não sei quantas indenizações. É um approach a mais para o seu produto, né? Outra coisa, dá um acidente, quando chega o órgão ambiental que ele vai querer te multar, você fala, não, peraí, eu tenho essa empresa de atendimento de emergência que já está chegando, não me multa não, tá? Então você muda o seu poder de barganha, né, com o órgão ambiental. E outra, o órgão ambiental tem o costume de chegar e falar, olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, tal, e nem sempre ele está agindo dentro do melhor conceito para proteger parte do produto, né? Ele pode estar pensando só no ambiental. E se você tem uma empresa de atendimento de emergência, é evidente que ela vai pensar primeiro no ambiental, mas ela também vai tentar em reduzir os custos. Quando o cara do órgão ambiental vai dizer, não quer nem saber, ele quer que faça tudo, jogue tudo fora, tira tudo daqui, e você tendo uma empresa especializada, ela já vai conseguir fazer uma contenção diferente, ela vai conseguir separar isso. Então, é muito importante você ter especialista por trás. Controle das licenças ambientais, isso é uma coisa muito importante, que o transportador ele é obrigado a ter do
do órgão federal ambiental uma licença. Ele faz pelo computador, tá? Ele entra ali e faz, é uma coisa bem simples, mas ele precisa ter a licença operacional dele. O cara que tem uma transportadora ambiental, ele precisa, principalmente se ele faz o próprio abastecimento dos veículos dele. Então, ele precisa ter licença para transportar os produtos perigosos. O motorista tem que ter o MOP. Então, esse controle das licenças, um especialista vai ajudar o transportador a fazer. E o mais importante, né? Você vai poder falar para o seu embarcador, olha, eu estou protegendo a sua marca. Eu estou protegendo a marca do meu cliente embarcador. Eu estou protegendo a sua marca, o GC Lever. Eu estou protegendo a sua marca, ou, sei lá, Petrobras, eu estou transportando o produto da Petrobras. Então, isso dá uma dimensão diferente, e o fato de você ter um seguro ambiental, você está automaticamente dentro de uma proteção daquela marca. Você está ajudando a proteger aquilo, você está atendendo rapidamente, você está, se der um sinistro, você não vai obrigar ele, a marca dele não vai vincular nos veículos de mídia, não vai ser veiculado no veículo de mídia, ou seja, você está ajudando a proteger a marca do seu cliente. Não vai ter um monte de gente falando um monte de coisa que não foi feito. Tombou o caminhão, o cara foi embora, destombou o caminhão, levou embora. Não, você tem um seguro ambiental para cuidar disso. Bom, responsabilidade empresarial. E essa responsabilidade empresarial, gente, eu estou falando dos envolvidos, né? De todo o sistema envolvido. Eu estou falando da seguradora, eu estou falando do segurado, eu estou falando do corretor. Eu acho que são responsabilidades que a gente tem. Então, quando a gente encontra algumas dificuldades, você chega lá no seu segurado e vai propor uma pólice de RC ambiental para ele. Ele vai dizer, não, eu já tenho aqui um contrato de atendimento de emergência. Aí você pergunta, bom, legal, isso é muito importante para o seguro, mas quem vai pagar o atendimento que ele vai fazer? Porque o que você tem em contrato, você paga uma mensalidade para ser descontado, mas se der um acidente, você vai ter que pagar as despesas, o que ele vai gastar. Você vai pagar o tempo do homem dele, da mão de obra, você vai pagar os EPIs que ele vai usar. Quem vai pagar isso? São duas coisas completamente distintas. Uma coisa é o contrato de atendimento de emergência, outra coisa é o seguro. Um é a parte legal, né? Parte legal, você está atendendo a parte legal. O outro está atendendo a parte financeira. O seguro garante o seu fluxo de caixa. A empresa de atendimento de emergência garante as normas e as leis que você tem que cumprir. Dificuldade de gestão nas ações durante a crise. É muito importante, e a gente tem um pouco de experiência nisso, a gente já teve diversas dificuldades nesse sentido, de aparecer um cidadão lá com meia dúzia de bomba e um monte de pessoas não ter nada, dizendo que vai fazer o serviço. E muitas vezes o cara pensa que vai pagar mais barato. O cara que eu digo, o responsável por aquele acidente, que normalmente é o transportador, né? Não é verdade, gente. Isso às vezes vai ficar muito mais caro. Que às vezes ele pode até pagar mais barato aquele atendimento, mas depois vai ter que voltar com uma empresa especializada para fazer. Então, é difícil a gente fazer a gestão dessas ações durante a crise. Às vezes o transportador está querendo só o seguinte, para, vamos, tira rápido, vamos, destomba, não sei o quê, não. Mas ele não pensou no que vem depois. Por isso que ele tem que ter um especialista no local. É um cara que vai dizer assim, olha, nós vamos proteger, nós vamos limpar, nós vamos conter, nós vamos remediar e vamos mandar tudo isso aqui para algum lugar. E vamos fazer tudo conforme a legislação. E isso, gente, não é fácil. Não é fácil, porque todo empresário é um ser humano. E muitas vezes ele tem uma visão diferente. O resolver a crise para ele é tirar aquilo da frente na hora. E às vezes tirar da frente na hora não é resolver a crise. A crise pode continuar depois. E não é simples isso. Prestadores de serviços inesperados e oportunistas. Foi o que eu falei, aparece alguém no local lá querendo fazer, que não sabe muito bem o que vai fazer e pode acabar fazendo coisa errada e custar mais caro.
Outra coisa é demora no acionamento. Isso são dificuldades muito grandes, principalmente para o lado da seguradora, porque quanto antes se atende o acidente, mais barato, né? Menor será o custo desse acidente. Então, esse acionamento tem que ser rápido, tem que ser imediato. E um outro fator aqui, que esse daqui é imponderável, né? A gente não tem como controlar mesmo. Interesses de embarcadores dos produtos. Muitos estão preocupados em salvar parte desse produto e seguir destino ou ir para lá, ou voltar para a origem. E muitos estão preocupados com a repercussão na mídia, né? Aqueles que estão realmente muito preocupados, eles têm a equipe própria e vão mandar a equipe própria para poder fazer rapidamente. E outros vão dizer assim, ó, cara, se vira, só que você não bota meu nome ali. Meu nome não pode aparecer. Não sei se vocês chegaram a acompanhar isso. Nós tínhamos uma empresa de ônibus em São Paulo, de viagem, chamado Cometa. E o motorista tinha um encerado. Não sei se vocês conhecem essa história. A Cometa, a ordem do motorista era quando desse um acidente que ele cobrisse o veículo, dependendo como fosse, para ninguém ver que era um ônibus da Cometa. Porque o ônibus da Cometa era o melhor ônibus que a gente tinha. Então, são coisas que a gente pensa que está... a gente pensa que está ajudando, mas que, às vezes, a repercussão na mídia, o que a gente pode fazer para resolver é fazer um acionamento rápido, ter especialista e fazer rapidamente a contenção e a remediação. Bom, gente, eu acho que eu cumpri a tabela. Estamos aí, faltando 8 minutos para terminar o nosso tempo. O meu telefone, mas tem o meu e-mail também, se alguém quiser quiser entrar em contato, fica à vontade. Agradeço a todos o tempo aí, despendido aí para me ouvir, e pedir a todos que seja bem congruente com essa pandemia, gente. As proteções que a gente tem que ter, as cautelas. Então, fiquem com Deus e muito obrigado. Ivanildo, a gente podia abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Zanini, Ivanildo e todos, boa noite. Zanini, muito obrigado aí, sua gentileza, cara. Obrigado a você. Obrigado você, Chaya. Tamo junto. Temos alguma pergunta, Ivanildo? Não se manifestou, não. Alguém tem alguma pergunta? Então vamos passar para a apresentação da ideia, tá? Ok. Boa sorte, Chaya. Obrigado, meu caro. Ainda estamos aqui aguardando a alta, mas deixei uma contingência pelo telefone. Vamos ver se vai dar certo. Eu acredito que conseguiremos avançar. Mas, mais uma vez, obrigado aí, tua gentileza. Não, vai dar certo, sim. Tudo certo por aqui. Vai dar certo, com certeza. Vamos lá. Que bom, boa notícia. Ivanildo, quem temos a bordo aí? Quem são as pessoas? Eu estou vendo aqui pela lista o Cláudio, a Elaine, o Rodrigues. Queria escutar um pouquinho deles aí para entender o perfil. Viu, Chaya? E o Cláudio está deixando a gente com vontade com esse copo na mão aí, cara. Ô, Cláudio, não faz isso com nós, não. É uma foto antiga da Oktoberfest. Olha, excelente foto, né? Bela foto, amigo, bela foto. 1 litro de cerveja. Não dora Mas, Cláudio, prevalece a regra. O que acontece na Oktoberfest fica na Oktoberfest, não é isso? Mas não demora muito para esvaziar, não, viu? Parabéns pela apresentação. Obrigado. Só para ser chato, eu acho que o segurado devia aprender esse monte de leis. Eu outro dia recebi no WhatsApp um cara dizendo assim, ó, tem um produto aqui, vou até ali, passo por não sei aonde. Ele tinha que tirar tanta licença que ele preferiu fechar a transportadora.
por mais que o corretor, que o segurador queira ajudar, ninguém sabe o tamanho do bolso do segurado. O segurado tem que saber o tamanho do bolso dele. Cláudio, isso é uma realidade do nosso país, né? Por isso que o cara que se propõe a ser transportador de produtos perigosos, ele se prepara bem porque ele cobra mais caro, o frete dele é mais caro, mas automaticamente ele tem que ter realmente mais conhecimento, mais licenças. Então, é até uma coisa que não dá nem para a gente saber se atrapalha ou não, porque o fato de alguém começar a transportar um produto químico sem experiência é perigoso, não é bom não. E o cara que se prepara, ele já sabe que é um frete mais caro, que ele vai gastar mais e que precisa se preparar melhor. Mas você abordou muito bem. Né? Oi? Você abordou muito bem isso. Eu só acho que nós deveríamos ter preocupação. Não é tranquilo, mas como está fazendo 2 anos aí por uma. Sim. Imagina se eu sou o corretor da Vale e chego, olha, você vai causar um prejuízo de alguns milhões, bilhões. Você tem que fazer isso. Eu sou expulso da sala. Lembra, o mais velho, lembra o shopping aqui no arredor de São Paulo que explodiu na véspera do Dia dos Namorados? Lembro, Shopping Norte. Shopping Norte, não foi? Aí você é o engenheiro de segurança. Que é o gás lá, aí na véspera do Dia dos Namorados, a quarta data especialmente mais importante, acho que Dia das Mães, Natal, uma coisa assim. Você fala para o dono, não, vamos fechar porque está chegando gás. Essa consciência, eu ainda acho que o segurado tem que... Segurador, corretor, tem um papel importante? Tem. Mas o segurado tem que saber o tamanho